Ele interpretou cowboys foras da lei e heróis destemidos por mais de 5 décadas. Só a sua voz já é capaz de te paralisar. Mas quando as câmeras param de gravar, Sam Elliott desaparece nas colinas de Malibu, onde limpa esterco de cavalo, caminha descalço na praia com a filha e ama a mesma mulher há quase 50 anos. Vamos adentrar seu santuário secreto para descobrir a verdade sobre um homem que transformou uma chance mínima em um legado de 50 anos. Se bufa você dirigir pela Pacific Coast Highway, passando pelos bairros mais ricos de Malibu, verá mansões que custam 50 milhões de dólares ou mais. Você bufa verá paredes de vidro que vão do chão ao teto e piscinas infinitas que parecem desaguar diretamente no Oceano Pacífico. As celebridades que constroem esses palácios querem que o mundo inteiro saiba exatamente o quão bem-sucedidas elas se tornaram. E então, ao lugar onde Sam Elliott mora. Sua propriedade está localizada em um terreno de 1,2 hectare nas montanhas de Santa Mônica e não se parece em nada com o que você esperaria de um homem que ganhou milhões ao longo de sua carreira lendária. Não há portões de ferro imponentes com câmeras de segurança monitorando cada visitante. Em vez disso, você encontrará uma cabana de madeira com uma varanda envolvente, onde cadeiras de balanço testemunharam décadas de espetaculares pores do sol da Califórnia. A casa em si tem cerca de 280 a 350 metros quadrados de construção rústica em madeira. Possui uma grande lareira de pedra, vigas de madeira aparentes e 2 enormes pilares de pedra na entrada. As estimativas atuais, Bufa, avaliam a propriedade entre 6 e 10 milhões de dólares. A residência principal possui 3 quartos e 3 banheiros. Sofás de couro repousam sobre tapetes feitos à mão que conferem aconchego a cada cômodo. As estantes abrigam livros que foram de fato lidos e memórias de uma carreira que abrange mais de meio século. Sam e sua esposa, Catherine Ross, adquiriram este terreno na década de 1970, quando Malibu ainda era um lugar onde artistas e sonhadores podiam, de fato, se estabelecer. A estrutura que vemos hoje foi construída em 1983, um ano antes de trocarem votos de casamento e um ano antes do nascimento de sua filha. Sam certa vez descreveu seu cotidiano da maneira mais tipicamente Sam Elliott possível. Ele explicou que moram em Malibu, cercados por cavalos, cachorros, gatos e galinhas. Disse que limpam o esterco com as próprias mãos. E acrescentou que esse tipo de trabalho mantém a pessoa humilde, não importa o quão famosa ela se torne. O homem que construiu essa vida em seus próprios termos estava prestes a enfrentar o teste definitivo do que realmente significa proteger tudo o que se ama, quando as chamas avançaram em direção à sua casa no meio da noite. O incêndio de Woolsey começou em 8 de novembro de 2018 e, em poucas horas, se transformou em um dos incêndios florestais mais destrutivos que a Califórnia já viu. Quase 100 mil acres foram queimados. Mais de 1.500 estruturas foram destruídas. 3 pessoas perderam a vida quando o céu ficou alaranjado e as cinzas caíram como neve sobre Malibu. Ordens de evacuação foram emitidas para toda a região. A grande maioria dos moradores pegou tudo o que podia carregar e fugiu para um local seguro. Bufa. Sam Elliott fez uma escolha completamente diferente. Aos 74 anos, com sua amada esposa dentro daquela cabana de madeira e décadas de memórias insubstituíveis ao redor deles, Sam decidiu resistir e lutar. Ele pegou uma mangueira de jardim que, de repente, pareceu pateticamente inadequada contra as chamas que se estendiam pelo horizonte. Subiu em superfícies que nenhum homem de sua idade deveria subir e despejou água em cada centímetro de sua propriedade, enquanto assistia horrorizado à casa logo atrás de suas terras ser completamente consumida pelo fogo. O fogo passou por cima deles naquela noite. Essas bufadas foram as palavras exatas que ele usou ao descrever a experiência para a CBS no domingo de manhã. Ele contou que decidiram ficar e jogar água em tudo e assistiram bufadas à casa dos vizinhos virar cinzas. De alguma forma, contra todas as probabilidades, eles sobreviveram. O que torna essa história ainda mais extraordinária é o que estava acontecendo na vida profissional de Sam exatamente naqueles mesmos dias. Ele acabara de filmar Nasce uma Estrela
ao lado de Bradley Cooper e Lady Gaga. Especialistas da indústria consideravam Sam um dos favoritos ao prêmio de melhor ator coadjuvante, o que significava eventos promocionais e aparições no tapete vermelho durante toda a crise do incêndio. Então, imagine essa cena acontecendo na vida real. Sam Elliott, coberto de fuligem e exausto por combater as chamas a noite toda, dirigindo por bloqueios policiais na escuridão. Ele estava usando um smoking porque acabara de sair de um evento formal de Hollywood. Ele estava literalmente correndo contra o tempo entre salvar a casa da família e cumprir suas obrigações profissionais. Os bombeiros que trabalharam ao lado de Sam testemunharam algo que confirmou o que o público sempre suspeitou. O cowboy que Sam Elliott interpreta nos filmes é o mesmo homem que existe quando não há câmeras por perto. Ele não foge do perigo, ele o enfrenta de frente e protege o que mais importa. Mas esta não foi a primeira vez que Sam teve que provar que o amor verdadeiro exige estar presente quando tudo parece estar desmoronando. Ele interpretava o jogador de cartas número 2, um figurante de luxo que ficava sentado em uma cena de bar sem dizer uma única palavra. Ele a observava chegar e sair do set todos os dias. Ele memorizou cada detalhe de seus movimentos, mas nunca ousou se aproximar, pois o abismo entre eles parecia intransponível. Ela era uma das maiores estrelas do entretenimento. Ele não passava de uma sombra na parede. 9 longos anos se passaram antes que o destino lhe desse outra oportunidade. Durante esses anos, Sam continuou aprimorando seu talento. Pequenos papéis gradualmente se tornaram maiores. Ele deixou crescer o bigode característico, desenvolveu a voz que o tornaria famoso. Então, em 1978, um filme chamado The Legacy o levou a Londres, onde a atriz que contracenava com ele era Catherine Ross. Dessa vez, Sam não era um figurante sem nome. Ele era um ator principal com diálogos substanciais. Eles eram iguais profissionalmente. Tiveram conversas significativas entre as filmagens. Tiveram tempo para realmente se conhecerem. Catherine refletiu mais tarde sobre como era estranho que eles provavelmente tivessem crescido a apenas 130 quilômetros de distância um do outro na Califórnia e trabalhado no mesmo filme quase 10 anos antes, risos, mas tiveram que atravessar o Oceano Atlântico antes de finalmente se encontrarem. Eles namoraram por 6 anos antes de se casarem em 1º de maio de 1984. Este foi o 5º casamento de Catherine. Para Sam, foi o primeiro e único. Algumas pessoas estranharam o passado dela. Sam não se importou. Ele esperou a vida inteira para encontrar a pessoa certa. Durante a lua de mel no Havaí, o agente de Sam ligou para falar sobre um teste para o filme Mask. Sam se recusou a interromper aquele momento especial, mas Catherine entrou em contato secretamente com o agente dele e organizou tudo. Ela entendia que apoiar um ao outro, às vezes, significa buscar oportunidades que, de outra forma, poderiam deixar passar. Sam conseguiu o papel. Mask se tornou sua atuação de destaque. Catherine nunca o deixou esquecer quem tornou isso possível. Eles estão casados há mais de 40 anos. Ainda cantam juntos enquanto Catherine toca violão. Ainda andam a cavalo em sua propriedade. Sam explicou que é preciso enfrentar os momentos difíceis juntos, em vez de desistir. Porra, esse compromisso de enfrentar os desafios juntos é o que faz os casamentos durarem. 4 meses após o casamento, o próximo capítulo chegou na forma de uma menina que cresceria para testar essa filosofia de maneiras que ninguém poderia prever. Cleo Rose Elliott veio ao mundo em 17 de setembro de 1984, em Malibu. Ela nasceu na realeza de Hollywood, mas foi criada em um rancho onde os cavalos precisavam ser alimentados e as galinhas cuidadas, e ninguém se importava com quem eram seus pais quando havia tarefas a fazer. Desde bufa, seus primeiros anos, Cleo demonstrou um talento notável para a música. Sua avó reconheceu esse talento e o cultivou com carinho. Na adolescência, ela estudava ópera clássica e treinou por 4 anos no estúdio de atuação de Joanne Baron e D.W. Brown. Então descobriu o rock and roll e tudo mudou. Cleo se apaixonou perdidamente por Guns N' Roses, Led Zeppelin e Pink Floyd. Ela percebeu que todo o seu treinamento clássico era, na verdade, a base perfeita para o vocal no rock. A ópera lhe ensinara a técnica adequada. Agora, ela podia deixar sua voz gritar e expressar emoções intensas demais para a performance clássica. Ela lançou seu álbum de estreia, No More Lies. Em 2008, disse ao Malibu Times que não conhecia outra forma de compor músicas. Tudo tinha que ser autêntico
e emocionalmente verdadeiro. Sam assistiu com enorme orgulho à filha descobrir seu próprio caminho artístico. Ele queria ser ator desde os 8 anos de idade. Cleo encontrou sua vocação na música, formas de arte diferentes, mesma paixão. Sempre que entrevistadores perguntam a Sam sobre paternidade, ele se emociona visivelmente. Ele explicou que ter uma carreira é maravilhoso, mas ser pai é o que realmente o completa. Ele bufa, foi casado exatamente uma vez, tem exatamente uma filha e a ama mais do que qualquer pessoa no mundo inteiro. Pai e filha desenvolveram uma tradição especial que começou quando Cleo ainda estava aprendendo a andar. Eles passavam horas nas praias de Malibu procurando pedras interessantes. Sam herdou esse hobby do próprio pai, que era um colecionador de pedras. Agora, 3 gerações da família Elliott se debruçavam nas praias da Califórnia em busca de tesouros escondidos na areia. O que o público não sabia era que esse lindo relacionamento estava prestes a se despedaçar em uma única tarde terrível e que reconstruir tudo levaria muitos anos. 2 de março de 2011 começou como qualquer outro dia comum no rancho de Malibu. Catherine estava em casa. Cleo, agora com 26 anos, morava com os pais. Quaisquer tensões que existissem sob a superfície ainda não haviam explodido. Então, algo dentro daquela casa se rompeu completamente. De acordo com documentos judiciais que Catherine apresentou 6 dias depois, Cleo perdeu a cabeça repentinamente, sem aviso prévio. Disse à mãe que queria matá-la. Chutou a porta de um armário da cozinha. Quando Catherine tentou ligar para a polícia, Cleo cortou a linha telefônica com uma tesoura. Ameaçou arrancar os olhos da mãe. Em seguida, atacou Catherine e a esfaqueou 6 vezes no braço. A tesoura atravessou a blusa de Catherine e feriu sua pele a cada golpe. Os ferimentos permaneceram visíveis dias depois, quando ela compareceu perante um juiz solicitando proteção contra a própria filha. O tribunal concedeu uma ordem de restrição temporária. Cleo foi obrigada a manter-se a 100 metros de distância da mãe e a sair da casa da família. Uma audiência formal foi marcada para 30 de março de 2011. Mas quando esse dia chegou, nem Catherine nem Cleo compareceram. A ordem de restrição foi revogada. Nenhuma acusação criminal foi formalizada. O que aconteceu a portas fechadas durante aquelas semanas nunca foi revelado publicamente. Catherine declarou posteriormente que ela e Cleo estavam trabalhando em seu relacionamento. Independentemente do que tenha causado a explosão, essa família escolheu a terapia em vez da punição e a cura em vez dos holofotes. Sam nunca falou publicamente sobre aquele dia. Ele nunca comentou sobre o que sentiu ao ver sua esposa e filha se despedaçando. Seu silêncio absoluto diz muito. Algumas feridas são íntimas demais para serem discutidas publicamente. A pergunta que pairou sobre a família por anos foi se um dano tão grave poderia ser realmente reparado. O primeiro sinal de reconciliação surgiu publicamente em 2013, quando Cleo apareceu ao lado de Sam na cerimônia do Emmy de Artes Criativas. Ela sorriu para os fotógrafos e posou orgulhosamente ao lado do pai. Em 2017, toda a família compareceu à estreia do filme. Cleo disse aos repórteres que seus pais eram incrivelmente talentosos e que vê-los em ação a deixava genuinamente orgulhosa. Quando Nasce uma Estrela gerou burburinho para o Oscar para Sam em 2018 e 2019, Cleo e Catherine estiveram ao seu lado em todos os eventos importantes. Eles desfilaram no tapete vermelho como uma família, celebraram seu sucesso completamente unidos. Então, publicações nas redes sociais revelaram a verdadeira profundidade da cura dentro dessa família. No Natal de 2022, Cleo compartilhou fotos dela e de Catherine montando quebra-cabeças juntas. As imagens capturaram as 2 mulheres completamente à vontade, trocando presentes. No Dia das Mães, Cleo publicou uma homenagem chamando Catherine de sua mãe e melhor amiga do mundo inteiro. Ela a agradeceu por ser a melhor mãe que alguém poderia desejar. Em seguida, acrescentou algo deixando claro que estava ciente das especulações públicas. Ela escreveu que nenhuma fofoca jamais abalaria o laço especial entre elas. A violência de 2011 foi processada, perdoada e transformada em algo mais forte. O rompimento total, de alguma forma, levou a uma conexão mais profunda. No final de 2025, Cleo ainda morava com os pais em Malibu. Ela compareceu à exibição de Landman
com Sam e Catherine. Eles posaram para fotos como qualquer família normal, celebrando a conquista de um ente querido. O rancho que testemunhou o pior dia da história da família se tornou o lugar onde essa família se curou. Sam Elliott passou a vida interpretando homens que parecem esculpidos na própria terra. Mas a verdade bufa da sua história é mais silenciosa, mais profunda e muito mais deliberada. Aos 81 anos, em 2025, com a aclamada obra Landman, de 1883, que o apresentou a novas gerações, algo sutil mudou na forma como ele fala sobre o futuro. O rancho em Malibu, que ancorou sua vida por quase 5 décadas, já não lhe parece o destino final. 200 hectares de pastagens e savana de carvalhos em Harrisburg, Oregon, aguardam pacientemente, ricos em vida selvagem, água e significado, representando não uma fuga, mas uma conclusão. Muito antes do saque lento se tornar lendário ou do bigode se tornar icônico, Sam Elliott era um adolescente inquieto em busca de seu lugar. Nascido em 9 de agosto de 1944 em Sacramento, Califórnia, ele cresceu sob a influência de 2 pais que respeitavam a disciplina, o trabalho físico e o mundo natural. Seu pai, Henry Nelson Elliott, trabalhava como especialista em controle de predadores para o governo federal, rastreando coiotes e pumas em áreas selvagens, enquanto sua mãe, Glenn Elliott, ex-campeã estadual de saltos ornamentais do Texas, tornou-se professora de educação física. De uma postura reservada e um respeito inabalável pela terra, sua infância foi repleta de viagens à Serra Nevada e longos dias ao ar livre, experiências que silenciosamente moldaram o homem que ele se tornaria. Aos 13 anos, sua família se mudou para Portland, Oregon, uma mudança que deixou Sam se sentindo perdido e deslocado. Ele se formou na David Douglas High School em 1962 e ingressou na faculdade, estudando inicialmente inglês e psicologia na Universidade de Oregon. Mas a sala de aula nunca o cativou da mesma forma que o palco. Na Clark College, em Washington, um papel em Guys and Dolls mudou tudo, e uma crítica de jornal sugerindo que ele deveria atuar profissionalmente acendeu uma chama que não se apagou. Então veio a perda que o definiu. Em fevereiro de 1966, seu pai morreu repentinamente de um ataque cardíaco aos 55 anos. Sam tinha 21 anos e a ferida foi profunda, porque seu pai acreditava que atuar era uma tolice. Certa vez, ele lhe disse que não tinha a menor chance de fazer sucesso em Hollywood. Essa dúvida nunca abandonou Sam, mas também não a determinação que ela despertou. Ele bufa, foi para Los Angeles carregando tanto a dor quanto a resolução, determinado a provar algo que nem mesmo o sucesso curaria completamente. Nas décadas de 1980 e 1990, Sam Elliott não estava mais simplesmente interpretando cowboys, mas personificando um certo mito americano. Papéis em Mask e Prancer revelaram uma ternura inesperada, enquanto Roadhouse o transformou em uma figura cultuada cuja autoridade serena parecia genuína e não fingida. Sua interpretação de John Buford em Gettysburg e Virgil Earp em Tombstone consolidou seu lugar como o centro moral silencioso em histórias sobre violência e consequências. Mesmo quando se perguntava se algum dia conseguiria escapar do gênero, como aconteceu ao interpretar o estranho em The Big Lebowski, o papel se tornou um dos narradores mais marcantes do cinema moderno. Ainda assim, a fama nunca o transformou. Enquanto Hollywood brilhava ao seu redor, Sam construiu uma vida baseada na continuidade e não na busca por atenção. Seu casamento com Catherine Ross, a quem certa vez agradeceu publicamente por ser sua parceira na alegria e na tristeza, resistiu a incêndios, crises familiares e décadas de mudanças. Quando incêndios florestais ameaçaram seu rancho em Malibu, Sam permaneceu e lutou pela terra em vez de fugir, porque a preservação importava mais do que a segurança. Agora, enquanto o Oregon o chama de volta silenciosamente, a história parece cíclica em vez de nostálgica. Atuar nunca foi o destino, apenas o caminho que o levou para casa. E em algum lugar além das luzes de Los Angeles, um horizonte final ainda o aguarda. Sam Elliott mostrou ao mundo que o verdadeiro sucesso não se mede por mansões ou fama, mas pelo amor que você protege e pela vida que você constrói com as próprias mãos. Deixe um comentário dizendo qual parte da história dele mais te emocionou e se você acha que Hollywood precisa de mais almas genuínas como ele.